Chegaram a ver? Eu dei uma olhada lá, e é justamente o tema que eu tô preparando o meu projeto. Curti muito. Dá só uns 2, 3 minutos aí para ver se o pessoal chega, a ver se está com dificuldade de entrar, tá, gente? A gente começa a aula aí, que a gente vai falar sobre aquele material que tem tudo a ver aí com a nossa matéria, enfim. E depois eu vou entrar em crimes de ordem econômica, por isso que eu quero fazer essa introdução aí para vocês terem uma visão melhor desse negócio aí. Vou dar só uns 4 a 5 minutos, que de repente a Sara não paga lá a internet, de repente cortar, até ela fazer o gato entrar, enfim, tem tanta gente aí, vai que... Né? O Leandro está gravando aí, daqui a pouco vão me processar civilmente porque eu estou falando. Que isso, rapaz? Tranquilo, tá de boa. Apesar que tá chovendo pra caramba. Campo Grande, pô, choveu muito hoje. Pô, cara, de manhã cedo eu estava dando aula aqui. Pagou a conta, Sara? O pessoal estava falando que tu não pagou a conta, por isso que não chegou. Cara, parece que caiu granizo aqui hoje, no Deixa escritório. de fofoca, cara. Cheguei agora, já tá implicando comigo. Não fui eu não, o pessoal que estava falando, Sara. Depois tu pega a gravação. Pô, a Sara de vez em quando não paga a internet lá, dá problema chovendo e tal, não sei o quê. Eles estão falando. Eu falei, não, vou Duvido, meu bem. esperar elas. A conta da NET é direto no débito. Deixa de fofoca. Ó, mas não fui eu não. Tanto é que eu estou esperando você e outros chegarem para poder começar, pô. Eu não tenho nada com isso, não. Ah, tá. Me defendeu, pelo menos. Pô, eu sou um advogado de defesa, cara. Pô, sou do bem. Deus, né? Tem que me defender sempre. Falou que Sara é culpada, já sabe que eu sou inocente, porque eu não faço merda. Não, aí já não sei não, Sara. Aí é outra história. Eu não sei de nada disso, não. Ai, caraca, a pessoa nem entrou na aula e já tá sendo zoada. Que horror. Não, isso aí, esse negócio aí de que é inocente, isso aí não é muito bem assim, não. Né? Mas vamos embora. E aí, galera, então é o seguinte, eu coloquei o material lá para vocês, porque eu quero hoje, fiz isso de manhã, vou fazer isso na outra turma e não quero deixar de fazer também com vocês. Na verdade, a aula de hoje eu estou querendo fazer uma coisa diferente, que é fazer a gente sair um pouquinho dessa caixinha que a gente vive, do Tício, Caio, Mévio, porra, sei lá mais quem é aí, Davi do Flamengo, qualquer porcaria dessa aí, a gente sai desse negócio aí e ver se a gente consegue pensar um pouco mais diferente. E aí, eu postei para vocês lá alguns materiais, quem não pôde ler, né? Porque eu postei realmente tarde, mas postei tarde de propósito, porque eu não queria que vocês fossem, pelo menos, buscar na internet para ser influenciado. A ideia é fazer o raciocínio. Eu coloquei aqui 3 julgados e coloquei um texto a respeito de uma outra questão também. E eu quero conversar com vocês e por que eu fui buscar isso no STJ e no STF. Os julgados são do STJ e do STF. Então, muito simples. Primeiro que a gente está com um problema na primeira e segunda instância no que diz respeito aos julgamentos. Então, estão julgando-se meio que de qualquer jeito, a gente está com um problema sério. Segundo, porque o STJ e o STF, eles são os órgãos, são os tribunais competentes para julgar questões especificamente de direito. É óbvio que quando eu falo assim, o STJ, o STF, você lê o 102, 105, eu falo, Eduardo, quando você lê o 102, 105 da Constituição, e você olha lá e fala assim, o STJ e o STF, eles vão julgar o recurso, né, competente, mas eles não vão adentrar ao mérito da questão. Quando nós falamos que ele não vai adentrar ao mérito da questão, na realidade está se dizendo que ele não vai vasculhar o processo, né, em nível de constatação de provas sobre aquele fato. Mas também ele não vai fechar os olhos e vai direto para o direito. Ele faz uma leitura geral do que aconteceu no processo
e ele vai buscar naquilo que você está argumentando que é ilegal, que você quer que mude, e ele vai julgar o direito, porque provavelmente você está sustentando que houve um descumprimento de uma ordem constitucional, um princípio, e por aí vai. Diferente é o recurso na segunda instância. Então, se eu tenho o Tribunal de Justiça do Rio, ou de São Paulo, de Minas, seja lá de onde for, e pouco importa para a gente se o crime é de competência federal ou estadual, né, ou a Câmara ou a turma, certo é que o recurso, no exemplo que eu estou dando, que foi julgado lá, a matéria, o recurso de apelação seria o aplicado. Quando a gente entra com esse recurso de apelação, e esse recurso vai ser agora analisado lá pela turma ou pela Câmara, depende, né, do tribunal, se vai ser estadual ou federal, lá nessa segunda instância, aí sim, nós já estudamos isso, essa matéria é devolvida para o tribunal, e o tribunal ele tem, né, como obrigação avaliar de forma cuidadosa as provas que foram produzidas, tanto pela acusação quanto pela defesa. E a partir dessa análise, né, e aí levando em consideração o fato, as provas e o direito, ele vai decidir, o tribunal vai decidir se vai manter aquela sentença, se vai dar provimento parcial àquela sentença ou se vai negar o provimento. Então, o contexto, né, dos recursos são esses aqui. E aí a gente começa a imaginar, e por isso que eu coloquei aqui os acórdãos, é que eu já falei isso e sempre repito isso para vocês, né, no geral, que o direito penal é um direito, é a parte do direito muito peculiar em razão da conduta. E me preocupa muito, e a gente vai ver isso aqui no caso concreto, que eu vou estar lendo com vocês, a questão da jurisprudência. Bom, não é porque existe uma jurisprudência, né, que essa jurisprudência ela está respeitando o direito. Essa jurisprudência está correta, ou ela é justa, ou ela está respeitando o direito. Não é. A gente vai ver aqui vários que nós temos jurisprudência que não está dentro do contexto do direito. O que eu quero questionar é: será que os nossos tribunais estão julgando de acordo com o direito? Porque uma coisa é você decidir sob a alegação de que determinada quantidade de processos ou de julgamentos daquele tribunal tem um posicionamento, e outra coisa é você decidir observando o caso concreto, porque o direito penal assim exige, né? E me parece que a jurisprudência é um tanto quanto uma coisa mecanizada e um tanto quanto preguiça de se trabalhar, porque é muito mais fácil você pegar 2, 3 acordos, jogar ali e falar, olha, conforme a jurisprudência parecida nesse caso, o tribunal decide assim, é assim que a gente decide. E isso aí vira uma máquina de reprodução, só isso, mas não é, né, uma forma de julgamento que se espera dentro do contexto, já que direito penal é fato típico, antijurídico, culpável, eu tenho que olhar em cada caso concreto, por mais parecido que seja, com certeza vai ter as suas diferenças em razão da conduta. A conduta é a diferença, né? E aí, a primeira questão que eu trouxe aqui, primeira turma do STF nega princípio da insignificância a acusado de furtar roupas. Por unanimidade, a primeira turma do STF negou a HC ao preso por furtar um moletom em uma loja e por tentar furtar uma calça em outra. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul pedia que fosse aplicado o princípio da insignificância ao caso, pois os bens teriam sido avaliados em R$ 213. Tá? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou o provimento, manteve a sentença de condenação, e o STF também manteve a sentença de primeira instância. Beleza. Então, nós tivemos um julgado do STF que ele negou a aplicação do princípio da insignificância.
Então, agora vamos ao STJ. STJ. Deixa eu só pegar aqui. Esse aqui é do Marco Valério, que eu vou ler daqui a pouco. STJ, princípio da insignificância. O STJ aqui negou a aplicação do princípio da insignificância em razão do sujeito, né, ter furtado 4 peças de bacalhau que totalizariam R$280, ok? E aí o STJ negou, dizendo que R$280, à época dos fatos, seria correspondente a 30% do salário mínimo. Pois bem, aí a aluna hoje de manhã falou assim para mim, professor, eu sou a favor do STJ, né, negar o pedido, negar a aplicação do princípio da insignificância nesse caso concreto, porque foi 4 peças de bacalhau. Se ela tivesse furtado talvez 4 peças de carne, seria até mais viável. Concordo. Até acho que é uma coisa razoável o levantamento. Só tem um detalhe, pessoal. Como o direito penal é um direito... Fala aí, Fabiano. Professor, eu vi um julgado aí do STF que ele tinha reconhecido o furto de celular como princípio da insignificância, se eu não estou enganado. O celular... Para você ver que tem algum celular que é mais caro que roupa, né? Se for igual o senhor está falando aí, que eles têm que, né? Que eles têm que fazer essa... Com certeza. Por isso que a gente tem vários julgados e aí a gente tem que avaliar esses julgados. E aí a questão aqui do bacalhau, que aí a gente poderia estar falando que a pessoa, né? Boa noite, Yasmin. A pessoa furtou lá um alimento, né? De top de linha. E aí, portanto, você poderia falar, mas então não está com tanta fome. Não sei, porque provavelmente, né? Pode ser que aquele era o momento oportuno para ela furtar o bacalhau, porque se você olhar em um supermercado, a ala em que fica o bacalhau geralmente é vazia e provavelmente é mais fácil para uma pessoa furtar do que uma ala que fica carne, que fica cheia de pessoas ali. Enfim, tem tantos argumentos que poderiam ser, mas esse é o de menos aqui, por quê? Porque a lei, o princípio da insignificância não menciona que se você furtar uma peça de bacalhau, ela sai da esfera da insignificância porque é bacalhau. Não, o princípio da insignificância ele leva em consideração o valor do objeto, o prejuízo daquele objeto, né, na sociedade ou imediatamente na vítima que sofreu essa ação, portanto, não seria também viável, no nosso entendimento, essa negativa da aplicação do princípio, né, da insignificância. E aí começam os questionamentos, né? Por quê? Porque, veja bem, nós estamos falando nos 2 casos aqui de furto, ok, gente? Nós estamos falando nos 2 casos de furto. E aí, me vem agora um recurso, né, referente a esse pessoal que, coitado, é muito pobre, que eu agora vou falar especificamente do Marcos Valério, em que o tribunal ele foi, no primeiro momento, condenado a pagar um valor em razão de sonegação fiscal, ok? E o valor da sonegação fiscal, né, é muito maior, mas muito maior do que os 2 que foram aplicados dos 2 casos do furto, tá? E por mais absurdo ainda que a gente possa ver, é que o STJ fala assim, ó,
No caso dos documentos juntados aos autos, depreende-se que os recorrentes efetuaram o pagamento integral das parcelas tributárias não recolhidas, tendo sido, inclusive, extinta a respectiva execução fiscal, sendo, pois, de rigor, a declaração da extinção da punibilidade. Bom, e aí ele cita aqui, né, duas situações que eu quero chamar a atenção de vocês. Bom, primeiro, a Lei 9.000... Não, delegado não. Significância não, tá? Ele pode arbitrar fiança. Ou se for crime de menor potencial ofensivo, vai fazer o termo aquele que tem lá do juizado de crime, né? Aí ele pode arbitrar. Termo circunstanciado. Então, olha só, o 34 da Lei 9.249 é muito claro, fala assim, ó, extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei 8.137, ou seja, nos crimes de ordem tributária, que é o crime que o Marcos Valério estava sendo processado. Então, fala lá, extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei 8.137, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. Então, gente, só poderia se extinguir a punibilidade do Marcos Valério ali antes do oferecimento, ou melhor, antes do recebimento da denúncia. Aqui, o cara já foi julgado. E aí, depois do julgamento e da condenação, ele vem e faz o pagamento daquilo que ele tinha sonegado. E fez um requerimento. E, pasmem, o STJ, nesse julgado aqui, ele faz menção, tá, a uma lei 10.684, está aqui no acórdão, tá? Que há possibilidade de se extinguir a punibilidade, tanto quanto for pago esse débito, né, que foi sonegado, esse valor que foi sonegado, antes ou durante o processo. Só que lá, nessa lei, e é uma lei de 2003, isso poderia te levar ao erro, porque a Lei 9.249 é de 95, então você poderia falar, pô, professor, então a Lei 10.684 revogou a Lei 9.249. Não revogou. Por quê? Porque a Lei 10.684 de 2003, que permite essa extinção da punibilidade, né, já com o processo em andamento, somente para as pessoas jurídicas, não é para a pessoa física. E aí, fala aí, Taurino, e aí o STJ, né, fazendo uma analogia, não sei de onde ele conseguiu tirar isso, me pega essa lei 10.684 e fala que é uma jurisprudência e, portanto, teria que extinguir a punibilidade, como extinguiu a punibilidade do Marcos Valério, mesmo após o recebimento da denúncia. E, pasmem, um valor extremamente absurdo, e, pasmem, trata-se de ele, pessoa física, e a Lei 10.684 trata de pessoa jurídica, portanto, totalmente fora dos parâmetros que determinam o nosso ordenamento jurídico. E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte questionamento. Qual é a diferença para a aplicação da extinção da punibilidade para um crime de sonegação fiscal, que o valor é muito superior a ralé que pratica um crime de furto, tal como foi de uma roupa, o dano causado pelo crime de sonegação fiscal é muito maior do que efetivamente aquele do furto que nós estamos falando aqui ainda agora. Portanto, não existiu uma razoabilidade, não existe razoabilidade na não aplicação também
da extinção da punibilidade caso o sujeito que praticou o furto devolvesse o dinheiro ou a coisa furtada. Se você abrir o 155, não tem extinção da punibilidade lá se ele resolver devolver o bem furtado ou que pagasse o valor correspondente para não ser processado criminalmente. Então, nós começamos a ver um disparate muito grande nos tipos penais. Ambos não possuem violência nem grave ameaça, furto e sonegação fiscal. Não tem. Mas a pena da sonegação fiscal é muito mais alta do que o furto. E o furto ainda caberia até a suspensão condicional do processo. Mas eu não estou questionando a possibilidade da suspensão condicional do processo. Eu estou questionando com vocês a ausência de razoabilidade na comparação dos tipos, e inclusive quanto à punibilidade, que me parece que vem, novamente, mostrar a diferença da camada social que a gente tem. Então, provavelmente, para os afortunados, eles têm o direito a ter a extinção da punibilidade, se, legalmente falando, devolvesse aquilo que foi sonegado antes do recebimento da denúncia. Porém, com o posicionamento do STJ, que eu acabei de ler para você, se você estiver trabalhando no seu escritório, chegar um sujeito lá e dizendo que está sendo processado criminalmente, você pode criar a sua tese defensiva com base aqui na jurisprudência do STJ. Mas o que eu quero ir mais além será que a jurisprudência está respeitando o direito? E aí, quando se fala direito, nós estamos falando dos princípios, e aí a gente tem o princípio da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia. Será que isso está sendo aplicado? É óbvio que não, gente. É óbvio que não está. Então, vocês têm que desmistificar essa coisa da cabeça de vocês, de que um juiz, de que um tribunal, quando ele julga, ele acerta. Se assim fosse, nós não teríamos os recursos. E se assim fosse, nós não teríamos o grande número de recursos que nós temos até hoje. Então, toda vez que vocês forem avaliar um caso concreto, não é porque o STJ decidiu. A questão é o que vale mais, a caneta ou o direito? Porra, no nosso país vale mais a caneta, porque alguém tem que decidir. É óbvio que alguém tem que decidir. Mas essa decisão, e tanto essa quanto tantas outras que tem, elas não estão respeitando o direito. Eu não estou falando de norma, até porque, se eu for falar de norma, eu vou ter uma salada mista aqui nesse negócio, porque eu tenho um crime mais grave, que em regra, uma vez praticado, que a sonegação fiscal vai trazer um dano maior, a consequência é muito grande para a sociedade. Basta ver a ausência de hospital, escolas, educação e por aí vai, que a gente já vai ver por que isso não funciona. Esquece a má administração pública. Estou falando do recolhimento. Quando você tem um furto de uma peça dessa aqui, que você não pode aplicar um princípio de insignificância. Parece que a gente está muito longe. E eu preciso que vocês entendam que criar tese defensiva ou acusatória, tanto faz, não é ficar olhando lá só a jurisprudência do tribunal, não, tá, gente? Porque a jurisprudência, e eu estou dando exemplo aqui para vocês, são totalmente, ou muitas, totalmente fora do que determina o direito. Fora do que determina a moral, a ética, o que a gente vem buscando dentro do direito. Então, esse contexto aqui traz muito claro para a gente a demonstração de que nós estamos muito longe de termos, pelo menos, uma jurisprudência coadunada, direcionada para o direito. Não. Nós temos uma jurisprudência, e eu volto a afirmar, eu sou um pouco contra jurisprudência, porque a jurisprudência é uma máquina de gerar resultados, porque o cara copia e cola, você vai ver aqui os julgados, copia e cola, e isso é muito ruim, porque você sai da esfera do julgamento para uma esfera de reprodução daquilo que já foi feito. Mas será que aquilo que já foi feito, ele se encaixa no caso concreto que está sendo julgado hoje? Muito provavelmente não.
e principalmente se falando de direito penal, porque existe a peculiaridade da conduta. Se não fosse isso, a gente poderia ser aplicado isso no civil? Talvez, eu sou até contra, mas se eu fosse pensar numa flexibilização, até poderia, porque o civil é aquela história que eu sempre falo na sala de aula. Casou, quer separar, não tem história. O outro vai ter que separar, se não quiser, vai em juízo, separa. Não tem um porquê, como, quando, de que forma foi. Não tem sempre esses porquês que a gente sempre fala. Fala aí, Fabiano, quer falar ainda? Alguém quer falar? Eu? Boa noite, professor. Beleza? A princípio, recordar aí do PASME é tão engraçado. Quando eu comecei a ver petição, tinha alguns advogados que colocavam mesmo, PASME Excelência. Então, professor, em relação a esse HC, o que acontece? É um processo em paralelo, né? Esse pedido de trancamento aí via HC. Mas no processo originário não haveriam outras teses, independente aí de insignificância? Porque esse furto aí tem pena mínima inferior a 4 anos, caberia um acordo, né? De não persecução penal, seria uma das teses. Caberia suspensão condicional do processo, em tese isso, né? Mas vamos imaginar que provavelmente possa ter acontecido isso, vai que isso tenha sido um suposto segundo ato criminoso, né, dessa pessoa. Ainda assim, que se não tivesse transitado julgado, ele já não teria direito. Mas mesmo assim, se a gente olhar o tipo penal do 155 e olhar o tipo penal, né, do artigo 1º e 2º da Lei 8.137, aí a gente vai ver um disparate muito grande de resultado, de consequência dessa conduta para a gente, sociedade. É óbvio que se eu tiver o meu relógio furtado ou o celular que foi aí, é óbvio que eu vou ter uma diminuição do meu patrimônio. Não estou dizendo que não exista isso. A gente precisa ter uma equiparação, precisa ser algo muito ajustado. Por que eu tenho um celular que às vezes é 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, não sei quanto vai ser, mas não se aplica o princípio da insignificância, ou até mesmo que não se aplicasse o princípio da insignificância, porque o valor do celular poderia ser 6, 7, 8 mil reais, como nós temos aí, mas daria direito ao réu a, por exemplo, devolver o celular ou pagar o valor do celular antes do recebimento da denúncia de estar extinta a punibilidade dele. Mas lá não tem. Então, a gente tem, na verdade, um sistema jurídico que a gente tem que parar. A aula hoje com esse objetivo de chamar a atenção de vocês e de parar de achar que jurisprudência é o mais correto. Não é o mais correto. A jurisprudência, ela pode decidir, como decide, é o caso que está aqui, a vida de uma pessoa. Mas essa decisão não quer dizer que foi a mais correta, a mais coerente e a mais justa. É isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Mas se você tiver no seu escritório, chega alguém com uma situação dessa, olha, o seu cliente está sendo processado, tendo em vista e pessoa física, tendo em vista que ele praticou crime de sonegação, ok? Gente, vocês podem fazer de tudo utilizando essa aberração jurídica que tem aqui, usando a Lei 10.684, em que pese lá fala que é o quê? Pessoa jurídica. Mas quem está sentado na sua frente aqui é uma pessoa física, e você vai usar isso aqui porque já tem jurisprudência. Ou seja, o próprio tribunal cria um ilícito daquilo que deveria ser lícito. É como se fosse uma lavagem, né, de dinheiro, uma lavagem de posição para validar aquilo que é inválido. Muito complicado. Muito complicado. Paulo Mara, uma outra questão, essa então é pior ainda, essa aqui eu acho assim, que é muito complicado. Por isso que eu coloquei, quando eu postei lá para vocês, eu fiz alguns questionamentos, né, do que a gente estava falando, se era justo, se não era, o que era correto, para vocês poderem refletir, tá, gente? Vocês precisam refletir sobre isso. Olha a outra situação. A Justiça Federal decidiu que não cabe ação penal nas hipóteses em que o valor sonegado é inferior a 20 mil reais. Diz o Poder Judiciário Federal que, em face da Portaria 75 de 2012, não cabe acolher denúncia sobre sonegação, mesmo que, com os juros e multa, a cobrança feita pelo órgão de recolhimento, que é o Poder Executivo,
ultrapasse a quantia mínima prevista na norma, ou seja, mesmo com juros, multa e por aí vai, né, ultrapasse os R$ 20.000. E concedeu liminar em habeas corpus, suspendendo o curso da ação penal que o Ministério Público Federal moveu contra sócios de uma empresa, então contra a pessoa física, por não recolher R$ 17.993 em imposto de renda. Crime previsto no artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137. Bom, o que vocês conseguem vislumbrar aqui nesse negócio aqui, gente? Alguém poderia me ajudar? O que vocês conseguiram entender disso aqui, perceber aqui? Alguém quer falar? Ou o silêncio é porque caiu a internet de todo mundo? Professor, boa noite. Claro. Ô, professor, primeiramente agradecer, porque a matéria que o senhor está colocando em pauta, ela abre, né, nossa vida, existe essa divergência, existem, na verdade, essas divergências, né, de posicionamento da aplicabilidade da lei. E eu me lembro que quando o senhor mencionou um fato, vou pegar apenas um gancho, e dizer, eu acho que é o seguinte, no meu entendimento, que falta discernimento. Eu acho que, na maioria dos casos, eu acho que falta discernimento de aplicabilidade daquela lei no caso concreto. Eu me lembro que teve um fato recente de uma senhora que levou a sua filha que estava passando mal no hospital, e o médico fez lá passou uma receita para tomar um remedinho, e esse remédio custava aproximadamente R$ 26. Ela só tinha 16. O rapaz que atendeu lá na farmácia disse que não podia fazer nada por ela. E ela, naquele ímpeto, naquele desespero, ela foi na prateleira e pegou o medicamento e deu para a filha dela. Chamaram a polícia e ela foi presa. Ela foi presa. E, ao mesmo tempo que acontece isso, uma questão de insignificância, num valor tão ínfimo, nós observamos que um indivíduo do colarinho branco, ele tem 50 milhões no apartamento dele, e é impetrado no habeas corpus, é impetrado com recurso, e ele responde em liberdade. Então, essa matéria que o senhor está trazendo para nós outros, ela vem nos amadurecer e abre o nosso entendimento, porque aquilo que o senhor falou, pegando um gancho da sua palavra, nem tudo que o magistrado está aplicando é o correto. Então, isso nos amadurece, para a gente ter esse discernimento, para saber o que é de correto a aplicação e o que não é correto. Eu vejo uma coisa totalmente desproporcional, entendeu? Agradecer pela oportunidade da fala. Alguém aí mais quer falar aí? Professor, juntamente aí que o Robson estava falando, o princípio o princípio da insignificância não foi para reparar alguns delitos que, tipo, a gente via muito aí, ladrão de galinha em Minas, o cara ficava preso. Não foi para poder fazer uma justiça que o cara cometeu, né, o delito, não foi para reparar esses tipos de essas consequências que estavam acontecendo. E como o senhor está trazendo aí, como o Robson falou, a gente já está vendo que isso já está partindo para o outro lado, que a pessoa, às vezes, tem a condição de fazer, está cometendo um crime, tipo, que já é capitulado em outra situação, que tem uma condição financeira de poder comprar, de poder adquirir as coisas, mas está cometendo um crime numa proporção superior, que não entra nem a necessidade em si, né? Eu entendo que esse princípio da insignificância seria uma necessidade que o ser humano estava passando e que cometeu esse delito para poder, igual o Robson falou aí, a senhora cometeu o crime, está tipificado que é crime, mas para poder dar um remédio para uma filha, não estou falando se é certo, se é errado, mas cometeu esse crime. Não foi para...
A visão não foi para isso? Para poder... Não, olha só, o princípio da insignificância, ele veio até pelo contrário. O objetivo do princípio da insignificância veio para, por questão de política criminal, esvaziar o cárcere, ok? E, em vez de aplicar um cárcere no sujeito, aplicaria-se o princípio da insignificância, numa audiência provavelmente, chamaria ele, daria uma bela palestra para ele, né? Para não dizer outra palavra, para que ele pudesse se comportar de uma forma diferente, porque da próxima vez, provavelmente, ele poderia responder ao processo. Então, o princípio da insignificância é isso, tá? Então, não vamos punir um cidadão que, em tese, praticou um crime que não tem violência, não tem grave ameaça, e o resultado, o objeto jurídico e o objeto material que foram afetados tiveram como consequência, né, uma lesão mínima. Então, portanto, a gente não aplicaria esse sujeito no cárcere, não iríamos manchar a vida dele. O Estado passaria a dar uma oportunidade para ele. Esse é o cunho do princípio da insignificância. Quando o Robson falou lá da mulher, na verdade, nós temos duas situações aí. Ela poderia avocar o estado de necessidade de terceiro, né, que é a filha, que estaria doente, e ela provavelmente teria êxito, e aplicar também o princípio da insignificância nas suas discussões lá. A questão toda é que a gente tem dois direitos para cada cidadão, um para o rico e um para o pobre. São coisas que a gente sabe que isso acontece, assim como tem na educação, tem na saúde, mas a gente não pode se conformar com isso. As reflexões são essas. Agora, dentro desse texto que eu disse aqui para vocês, no último aqui, né, em que, né, o TRF decidiu que não cabe ação penal, né, para valor sonegado quando é inferior a 20 mil. Então, vamos partir para os nossos raciocínios. Princípio da insignificância. Quando você estuda ele, quando nós estudamos e quando você voltar a ler ele, existe alguma coisa escrita o que é insignificância? Não existe. Não está lá escrito. Significância é a prática de algum crime que cause lesão até um salário mínimo. Não tem isso. Não existe isso lá. O que me chama mais ainda atenção agora, gente, que é por isso que eu estou provocando vocês, é que se você for prestar atenção, quando o TRF, o Tribunal Regional Federal, vem com essa postura de que não cabe a ação penal para os crimes sonegados, que é inferior a 20 mil reais, eu posso ter um crime, por exemplo, de R$19.999, ok? De uma sonegação fiscal, porém, via de regra, eu estou tabelando o que é a insignificância. Então, eu poderia falar para você, e você pode sustentar isso num caso prático, que o princípio da insignificância, hoje ele está balizado a R$19.990. Por quê? Porque a própria Justiça Federal está recusando a deflagração da ação porque é abaixo de 20 mil reais. Então, aí me parece que piora tudo, porque eu alimento o sujeito que vai sonegar até 20 mil reais e eu puno muito mais ainda aquele que acabou de praticar esse furto aqui do bacalhau, por exemplo. Então, via de regra, vocês têm que estar atentos, porque quando vem essa decisão aqui do Tribunal Regional Federal, dizendo que não cabe, se você prestar atenção, o que ele está fazendo aqui, ele está tabelando o valor do princípio da insignificância. Então, até 20 mil reais, você aplica insignificância. Então, se você tivesse hoje num caso concreto e seu cliente estivesse respondendo um processo, você poderia chegar ao STJ ou ao STF com essa tese que está aqui. É o posicionamento deles, inclusive, de que... Mas lá fala em sonegação. Mas por que eu não posso usar uma simetria aqui?
já que ambos não têm violência, não têm grave ameaça. E mais ainda, já que provavelmente o crime que eu esteja pleiteando a aplicação da insignificância e, portanto, o trancamento da ação do crime de furto, se o bem, o objeto material é de muito menor valor do que R$ 19.999. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês precisam ter esse raciocínio. E esse raciocínio você só vai construir fazendo essas interpretações. Mas, professor, quem estipulou esse valor? Eu não li o material ainda que o senhor mandou, tá? Então, não sei, de repente está escrito lá e eu não li ainda. Como que 20 mil é insignificante? Para quem ganha 1 milhão, tudo bem, né? Para quem é assalariado, 20 mil é coisa pra caramba, né? Boa pergunta, e eu vou chegar lá agora. Esse valor, Sara, de R$ 20 mil, ele veio de uma portaria do Ministério da Fazenda, portaria número 75 de 2012. Tá? A portaria de... Sai daí! Fecha aí o coisa aí. Uma portaria número 75 de 2012, tá? Portanto, da Receita Federal. Sara, o que você vê de errado aqui? Sem ser o valor. 20 mil ajudaria, assim, tomar um chopp seria ótimo. Fazer um churrasquinho na casa do Alex, a gente faria um negócio maneiro. Vamos lá. Sara. Fala. O que você viu de errado aqui? Ou alguém dessa portaria aqui? Aí, ó, o Alex falou que pro senhor 20 mil é fácil. Não queria falar nada não, mas acho que é pro senhor bancar o churrasco. Banco? Céu de menos. Ih, Próspero. Peraí, eu tenho que ler, porque eu não li lá o negócio. Peraí, rapidinho, deixa eu abrir aqui o material. Não precisa ler, não. Escuta. Fala. Nós falamos que 20 mil reais, segundo o que tem aqui, está tabelando o princípio da insignificância. Aí você falou, pô, mas de onde saiu esses 20 mil reais? Do além? Não. Aí eu falei, saiu da portaria número 75 de 2012. Pergunta é, o que vocês conseguem visualizar nessa história aqui, nesse contexto aqui? Professor, eu acho que nesse contexto aí também serve um precedente, né? Para se criar uma tabela diante desse caso. Não, isso aí está definido. Isso aí, se você for pensar por isso aí, já está definido. Do jeito que ele está falando. Eu quero verificar com vocês o que vocês entendem, por exemplo. Ele veio aqui, né, ele veio aqui e criou esses 20 mil reais, né? Como a Sara perguntou, de onde veio? Estou falando, veio de uma portaria do Ministério da Fazenda. Professor, eles tipo colocaram, tipo o crime de droga, fizeram a norma penal em branca, tipo sendo isso daí, pegou uma portaria e anexou na lei, alguma coisa assim? Estamos caminhando por aí. Fala, Mara. Então, a Receita Federal, ela não tem como atribuição baixar nenhum tipo de lei. Seria uma portaria, seria um documento da esfera administrativa. E esse documento vai intervir na esfera criminal? Isso aí. Então, nós conseguimos já fechar com vocês dois aí mais ou menos o raciocínio. Qual é o raciocínio disso aqui, gente? Porra. Mas assim, eu ainda penso que, por exemplo, eu posso estar totalmente errada, tem uma opinião, um achismo meu, né? Existe também uma situação que pode ser levada em consideração, um favorecimento para quem realmente, né, ajudar certas pessoas que têm poderes, assim, né, se é que o senhor me entende. Não, isso aí tem, Sara. Professor. Porque, cara, 20 mil, cara, desculpa, eu também quero falar a respeito, professor. Quando é meu espaço. Vai, Alex, fala que você fala mais bonito. Então, como tem essa norma administrativa, né, que para facilitar os procuradores federais, o salário deles é muito alto, eles têm várias outras coisas para correr atrás, ficou definido na esfera administrativa que 20 mil eles não entrariam, como também não tem inscrição em dívida ativa abaixo de R$ 1.000. Eles não fazem inscrição na esfera federal
abaixo de 1.000. Está lá na portaria, eu fui até olhar a portaria. Então, como o direito penal é a última ratio, o direito penal não pode incidir em se o Estado já abriu mão. Não dá para usar o direito penal abaixo disso, porque o próprio Estado administrativo já abriu mão. Senão, a gente perde um desses princípios aí, que o direito penal tem que ser o último a ser utilizado. É em cima disso. Eu entendo que realmente 20 mil, para mim, como pessoa física, é dinheiro para cacete. Como até brinquei com o senhor aí no chat. De repente, para mim é muito, para o senhor está nivelado, tranquilo. Como o Estado abriu mão de correr atrás de 20. Vê se a gente consegue, sei lá, porque estou tentando formar esse pensamento aí também. Professor? Mas são, como é que eu vou lhe dizer? São crimes de esfera diferente, né? São naturezas diferentes. O furto, o roubo, a sonegação tributária, são coisas diferentes. O Estado não está precisando desses vintão, não, professor. Terminei. Oi, professor. Fala. Boa noite. Então, eu concordo aí com essa última parte aí do... Não que eu discorde da outra, mas eu ia pegar um gancho aí na segunda parte do Alex aí, porque tem que ver o que está sendo ofendido, né? No exemplo dado pelo Robson, aí da questão do remédio, então, eu não sei bem como é que é o caso concreto aí, o que foi feito, né? Que tipo de atitude foi tomada, visto que o nosso direito ele é positivado. Então, contudo, quando se fala de princípio da insignificância aí nessas duas esferas aí, que o Alex fatiou muito bem, eu acho que há um subjetivismo muito grande. Há um espaço aberto, acredito que de forma bem intencional, aí já conforme a Sara falou, tá? Para que haja interpretação do jurista, né? Então, por um lado, isso é pouco levado em conta e, pelo outro, já se positiva e já se usa a mão do Estado pesando de forma talvez até desnecessária. Então, eu acho que o nosso direito penal ele erra nisso aí. Muito subjetivismo, muito espaço para interpretação, pouca coisa definida, sempre deixa um espaço em aberto para alguém entrar e eles sabem como entrar. E quando a gente também, Taurino, complementando aí o que você está falando, se me permite, né? Claro que eu não sou a pessoa mais qualificada para complementar nada de ninguém, né? Mas, assim, quando a gente se fala em insignificante, às vezes o que é uma coisa, poderia ser um bem muito peculiar, tipo assim, uma caneca, mas que para mim tivesse um valor muito grande e pode ser que para ninguém tenha valor nenhum. Então, você titular o valor de alguma coisa para alguém também é muito complicado, né? Assim, falando na parte da esfera penal aí. Então, é muito complicado, porque às vezes para a pessoa não tem significado nenhum, mas para a vítima tem um valor enorme, dinheiro nenhum compraria, entendeu? Perfeito, concordo. Até porque quando você fala de insignificância, tem... Tem alguma coisa vibrando aí. Alguém está quase chegando lá, hein? Fecha aí. Tem a vaca? Parece. O professor desperta essas coisas nos outros, deixando o vibrador de casa bonito. Você está falando de 20 mil, uma marmona dessa bonita, professor. Meu Deus. Hein, Sara? Aí, concordando contigo, né? Até porque, quando se fala de insignificância, não está, você pontuou muito bem, porque não está com os olhos somente naquela questão do valor do bem, Sim, material. às vezes é um valor sentimental. Isso. Tem lá os 4 requisitos, né, professor? Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade, que eu não sei o que aconteceu aí no emprego de tomar medicação, não sei o que aconteceu realmente, né? Que tipo de bem ofendido, né? Por mais que a pessoa mostre que houve uma segunda intenção, mas se você quebrar a lei positivada, tem lá né? Tem uma resposta, né? Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento, a inexpressividade da lesão jurídica. Então, quando se fala de insignificância, não se está falando só se foi um brinco, se foi um colar, se foi um celular, mas realmente qual é a repercussão que tem aquele ato para a sociedade, né? Bom, vamos lá. Alex, você foi por um caminho que seria um raciocínio
Mas esse raciocínio, ele está viciado e ele perde o seu glamour quando a gente deixa de avaliar, e a Mara, eu não sei quem foi que falou aí também, passou perto disso, deixa de avaliar o artigo 59 da Constituição Federal. Eu tenho a lei complementar 95-98, que trata do processo, né, legislativo. E o artigo 59 da Constituição, ele vem e traz a hierarquia do nosso ordenamento jurídico. Portanto, a gente poderia estar falando de manhã, se suscitou isso, que eu ainda sou contra, e há questionamentos sobre a pirâmide de Kelsen, né? E tem algumas discussões, eu não vou entrar nesse mérito aqui, não é isso. Mas o artigo 59, ele fala para a gente e deixa muito claro a sequência e a ordem, né, de mando das leis. Então, eu tenho a emenda constitucional, depois eu tenho a lei complementar, tenho as leis delegadas, o que significa dizer que jamais uma portaria pode ter o poder, e pior, ser avalizado pelo Poder Judiciário como interferir naquilo que o legislador criou. Isso aqui não poderia passar. Tecnicamente, isso aqui não pode passar. É óbvio que se você tiver hoje, Alex, no seu escritório e aparecer alguém, você vai usar isso aqui, que é o que tem hoje na jurisprudência aqui para gente. Mas se você for olhar o processo legislativo e você for ver a hierarquia do que pode mudar o quê, uma portaria, como foi falado ainda agora aí, quando muito, como tem lá no trânsito, tem na lei de drogas, quando muito, para tentar resolver um problema de um encaixe numa norma penal em branco. Mas daí você, via portaria, despenalizar aquilo que a lei penaliza, é fora da realidade. É fora da realidade. Não tem como. Isso aí não é direito. Isso aí não está dentro do que determina o direito, né? Princípio da separação dos poderes. Então, mas aqui eu não tenho norma penal em branco. Eu não teria uma norma penal em branco. E outra, Alex, a norma penal em branco, quando ela existe, ela vem, por exemplo, para complementar o que está se punindo. Então, por exemplo, lá quando teve lá a questão do bafômetro, não sabia-se o que era, qual era a quantidade, porque a lei não falava. Aí o bafômetro veio lá, botou não sei quantos desse grão, sei lá, o nome daquilo, e botou lá para o cara lá fazer o teste lá. Ali a norma penal em branco, que era o CTB, precisou de uma resolução do CONTRAN para estabelecer como iria punir, ou qual era o critério mínimo para punição. Aqui está inverso, Alex. Eu tenho uma... Não vou cortar sua linha de raciocínio, não. Pode continuar, você. Depois que o senhor terminar de falar, continue. Tem uma resolução que despenaliza. Isso não é em lugar nenhum possível que se aconteça. Então, há uma inversão aqui do julgamento. E foi por isso que eu trouxe isso para cá, para mostrar para vocês que, por mais que você veja um tribunal julgar, nem sempre esse tribunal está julgando de forma correta. Entendeu? Então, aqui, eu vejo, pelo menos, e grande parte da doutrina vê, dois grandes problemas. Primeiro, é uma portaria despenalizando aquilo que uma lei determina e penaliza. E segundo, cria uma instabilidade jurídica, porque essa portaria, se eu fosse levar ela a sério e achar que ela poderia fazer o que ela está fazendo, segundo o tribunal, eu estaria limitando o princípio da insignificância em R$20 mil. Então, até R$20 mil, ninguém pode responder processo. Eu entro com HC e tranco aquele processo. Então, esses outros julgados que nós vimos aqui, tá tudo errado. Alguma coisa nesse sistema não bate. Essa conta não está fechando. Então, professor, quando eu falei aí da
direito penal em branco, é que a gente escrevendo aqui fica difícil, mais fácil de falar, né? Então, essa portaria aí que dá o valor dos 20 mil, ela vem completar a lei de execuções fiscais. Então, se a gente falar que a portaria não tem valor, é a mesma coisa das normas penais em branco, que são completadas por portarias, por normativas fora do próprio ordenamento. Mas a portaria que veio para penalizar, cara. Essa portaria não está penalizando, ela está tirando a possibilidade do Estado prover uma... E você está confundindo assim, duas coisas, executivo com judiciário. São duas coisas. Eu posso ter uma execução fiscal, se o Estado entender que para ele 20 mil é merda, o Estado abre mão. Mas o Estado não pode abrir mão da punição criminal em cima disso. Então, professor, mas esse abrir mão é em cima da última ratio, que é a figura do direito penal. O direito penal não pode atravessar isso. Ele é sempre a última. O direito penal não pode mexer. Alex, então você vai ter que concordar que o princípio da insignificância está tabelado em até 20 mil reais, tá bom? Para crime de natureza fiscal. Não, aí não, pô. Qual é a ideia? Qual é a diferença do crime de natureza fiscal para o furto? É o bem tutelado, professor. Existe a divisão dos bens tutelados. Ué, o bem tutelado é o quê? É o patrimônio. Um é erário e o outro pode ser erário também. Não tem diferença nenhuma. Tem violência aqui nesses dois? Nenhum deles tem violência. Ué, então qual é a diferença? Por que eu não posso também... Mas a União abriu mão desse valor, professor. A União abriu mão. Quando abre mão... Alex, a União abriu mão no que diz respeito ao poder executivo, de execução fiscal. Eu não estou falando de execução fiscal, estou falando de crime. Crime não compete à União na esfera do poder executivo de fazer isso, não. É a mesma coisa de alguém ser pego pulando o muro da minha casa, e quando eu chego eu falei que dei autorização para ele pular porque a chave estava por dentro. Falei, ó, pode entrar aí e pegar o negócio no meu quintal, ó, pula o muro que eu estou autorizando. O cara toma um flagrante, quando eu chego, fala, não, a minha autorização veio antes dele pular o muro. Então, de qualquer jeito, eu estou abrindo mão aí de proceder com o crime, professor. Desse jeito reto que a gente, quer dizer, que o senhor está falando, eu não poderia fazer isso. Meu consentimento não desabonaria a invasão do meu domicílio, mas eu já tinha autorizado. É a mesma coisa que acontece com a execução fiscal. O Estado abriu mão de 20 mil. Então, não pode o direito penal, como última ratio, querer incidir dentro daquilo que o Estado abriu mão. A autorização foi antecipada. É em cima dessa visão que eu estou falando, mas eu posso estar com o pensamento errado. Lamento te falar, mas você está com o pensamento errado. Porque você está confundindo, primeiro, as esferas em que foi criado tudo isso. Uma está lá no Poder Executivo, que o Estado move uma execução fiscal que ele pode decidir o valor que ele quiser lá. Quando a gente fala em crime, a Receita Federal não tem competência nenhuma para julgar crime. Muito menos criar uma portaria que, e aí você já está dando salto para trazer ela para uma norma penal em branco, ainda que eu aceitasse isso, eu falo a doutrina, ainda que eu aceitasse isso, eu teria um problema aqui, teria vários problemas, né? Primeiro, que eu teria uma norma penal em branco que veio para despenalizar quando não pode ser feito pelo processo legislativo. Vocês estudaram o Constitucional, alguém deu o artigo 59 para vocês. Então, já não poderia. E segundo, você cria um outro problema, porque aí você vai ferir o princípio da isonomia se você não reconhecer que o furto também teria que ser qualificado, como teria que ser aplicado o princípio da insignificância até 20 mil reais, porque ambos são idênticos em razão de não ter a violência, ambos são idênticos. A diferença é que... E outra coisa, a sonegação é tão idêntica quanto o furto que ela é retirada de forma sorrateira. Por isso que não tem a violência. Então, vale a pena depois você fazer uma leitura da Lei Complementar 9598, dar uma olhada no artigo 59 e refletir sobre essas questões. Cuidado com a norma penal em branco. A norma penal em branco, ela vem para regulamentar aquilo que já existe, no sentido de penalizar. Agora, a norma penal em branco, ela não vem e não pode despenalizar, tirar o tipo penal, até porque não está nem na esfera dela.
A última raça é uma outra história que você está mencionando aí. Não, é que de repente eu não me expressei bem, professor, eu não me expressei bem. É que se a gente for por esse caminho, então esse princípio aí do direito penal ser o último, a gente tira de cena, mas eu vou ler mais o julgado, mas para não atrapalhar muito a aula, é melhor seguir, melhor em seguir. Mas eu vou ler os julgados com mais carinho. Mas o princípio do direito penal, se é a última raça, ele continua que a insignificância está lá. Tanto ele continua que a insignificância é reconhecida, tal como numa lesão leve, né? Então, assim, a ideia, gente, vocês precisam refletir. A ideia de eu ter trazido isso aqui é porque a gente vai começar a estudar alguns crimes aí de ordem econômica, e são crimes extremamente complicados no sentido de você punir. A gente está vendo aí a questão da punibilidade. E aí Sara falou aí, porque tem para um, é para outro, é isso mesmo. O Brasil é direito penal para o rico, para o pobre, educação para o rico, para o pobre, saúde, e por aí vai. É isso aí que a gente tem. Mas a gente não pode se conformar e a gente tem que avaliar o que é técnico. Agora, Alex, se você estiver sentado no teu escritório, aparecer alguém com uma situação, usa essa portaria aqui, 75, e entra com HC para trancar a ação penal que o seu cliente está sofrendo. É isso que vocês vão ter que fazer. Agora, isso é correto? É óbvio que não. É muito claro que não. Se você olhar o 59, que é a Constituição Federal, ela já menciona para a gente a nossa pirâmide de como deveria ser. E, portanto, eu preciso olhar o processo, né, legislativo. Ou seja, o processo das leis, como isso é elaborado, como que ela pode ser alterada. Uma portaria não pode alterar um tipo penal. Ele pode vir complementar o tipo penal. Isso ele pode. Agora, despenalizar, ele não pode. Bom, o que eu queria com vocês é trazer esses materiais para que vocês possam fazer reflexões posteriores de vocês. A ideia é sair realmente do Tício, Caio, Flamengo, essas coisas todas, e pensar, porque vocês vão ter material, daqui a pouco estão trabalhando aí, vão ter material suficiente para discutir casos concretos, como nós estamos fazendo aqui, né? Professor? Oi. Pedir um favor, senhor, se o senhor puder e não se sentir incomodado com isso, falar um pouco aí do que o senhor pensa sobre a questão da visão kelseniana e dessa outra visão que é centrífuga, né? A fuga do centro, onde a lei maior ela não está no topo e sim no centro. O que é que o senhor pensa? Qual é a sua ótica? Eu acho que Sara, isso aqui, esse debate é interessante pelo seguinte, gente. Quando eu puxo, eu procuro fazer isso, e a gente, né, veja bem, direito, eu sou super a favor de que direito não tem o certo no sentido, né, quando eu falo não tem o certo, gente, é no sentido de que a gente tem que ouvir as opiniões. Mas o direito tem alguma coisa certa. Ele não é exato, mas tem a coisa correta, coerente, certa para ser feita. Então, a ideia é fazer esses debates para que vocês possam refletir. Vocês precisam refletir. Então, eu volto a chamar a atenção para vocês. Não é porque um juiz está decidiu que é o que está certo. Não é porque o STJ definiu que está certo. Não é porque o STF decidiu que está certo. É óbvio, se o STF decidir errado, vai ficar errado, porque ele é a última instância que a gente tem. Mas não quer dizer que é justo. Aí a gente poderia entrar numa discussão do justo e do injusto, é uma outra coisa. Mas há, sim, uma necessidade de vocês avaliarem cada caso concreto. E de tudo que foi dito aqui, eu posso muito bem extrair teses, né, tanto para acusação quanto para defesa. Com o exemplo que a gente está falando aqui, a gente pode ter teses para acusação e para defesa. O que o STF vai fazer, o que o STJ vai se manifestar, aí é questão do dia a dia. É isso que vai fazer a jurisprudência caminhar e mudar.
Mas, gente, independente de qualquer posicionamento, vale a pena vocês depois darem uma lida nesse material que eu mandei para vocês aí, para vocês fazerem as comparações, refletirem, né? Eu também acho, Alex, e sempre de uma forma elegante, como está sendo aqui, saudável, isso é super legal. Vale a pena, vocês refletirem sobre isso. Vocês precisam, por isso que eu sempre trabalho muito com isso. O Alex, aconteceu essa semana, semana passada, fui fazer uma audiência, olha que interessante, né? De uma violência doméstica dessa da vida, que essas mulheres agora, tudo que é botar os homens na violência doméstica, né? Bate no homem, depois fala que é homem. Então, o que acontece? O cara estava preso lá um mês lá e tal, aí teve a IJ dele agora. Aí teve a audiência e tal, a mulher pintou o cara e bordou o cara lá, mas no final da história a gente verificou que não era nada muito daquilo, não. Até houve algum excesso, mas nada daquilo que ela falou. E em audiência, devido ao processo legal, ampla defesa e por aí vai, terminada a audiência, eu fiz o requerimento, é óbvio, né, da liberdade provisória dele, porque tinha terminado a instrução criminal, já não tinha mais sentido qualquer medida cautelar, e que fosse aplicada a ele, cautelar que eu digo de prisão, poderia ser aplicada a ele uma medida protetiva ou uma medida cautelar. Aí a promotora concordou de plano comigo. Por quê? Por que ela concordou? Porque no caso concreto, não houve demonstração, né? E aí a gente tem que ver isso, gente. No caso concreto. Eu preciso ter provado, quando eu digo o MP, teria que ter provado que a liberdade do réu, se fosse concedida, provada ali nos autos, que ele estaria muito próximo de voltar a fazer o que ele começou a fazer e talvez não tenha terminado. Como não existia essa prova, a juíza concordou com a liberação. A defensora pública, que estava assistindo a vítima, ela opinou pela manutenção da prisão, alegando a probabilidade dele vir praticar o crime. E a juíza rechaçou, assim como já tinha falado, que não existia essa possibilidade de se aplicar no direito penal a probabilidade. O direito penal tem que ser, tem provas, e o exemplo foi até que ela citou, falou, não há nos autos elementos de que ele tenha já cumprido ou descumprido alguma medida cautelar. Não há nos autos que é a terceira, quarta vez que ele bateu, segunda, é a primeira vez que eles tiveram uma discussão. Então, aplicar uma probabilidade para jogar na última ratio, Alex, aí é ruim. Então, veja bem que tudo quando a gente fala lá do 312 da prisão, que é o que vai fundamentar, não é mera expectativa da vítima, tá? Tem que estar provado. Oi. Nessa situação, não teria que haver comprovação da situação dele ferir ao fumus boniuris e o periculo in mora? Sim, eu provei que ele não tinha nenhum perículo, né? Exatamente, fundamentação para ele ir para a liberdade. Porque apenas se ferissem aí essas duas questões é que ele poderia ser mantido em cárcere. Exatamente. Ele tinha todos aqueles requisitos de ser réu primário, não tinha nada que fundamentasse essa decisão. E não feriu nenhum dos requisitos do 312. Isso tudo estava a favor dele. Então, que se aplicasse uma medida cautelar ou uma medida protetiva, como foi, e ele colocou ele em liberdade. O que eu chamei a atenção, já que você está falando nisso, é que no direito, eu preciso ter a realidade ou provar que já aconteceu ou que ele já teria feito isso outras vezes. Como não foi, não tem como prender uma pessoa desse jeito, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, às vezes, ficam
o que a defensora fez foi naquelas brincadeiras na sala de aula que eu falo com vocês. Vocês sempre têm, mas se estiver chovendo, mas se não sei o quê. Ela botou o se, né? Mas se ele voltar a fazer, porque ele já fez uma vez, mas quem fez uma vez vai fazer sempre? Depende. Né? Ó? Depende. Depende, mas não tem garantia. O direito penal não pode trabalhar com suposição. Nesse caso aí que o senhor está falando, é uma coisa muito subjetiva. Porque pode Não ser é que subjetiva só não, Sara. Não é só subjetiva, não. Porque pode acontecer sim. Se eles tiverem, vamos supor, se a mulher não tiver mais condições de ir para casa de lugar, numa casa de ninguém, ele vai voltar para casa. Não, mas ela afastou, ela deu medida cautelar, afastamento do lar. Ele já estava na medida protetiva, não é? Não. Ele estava acautelado na prisão. Então, a medida, a desprotetiva para ele foi sair do lar, tá? E ficar afastado dela durante uma distância. Ô, Sara. Fala, vai ele. Ai, meu pai. Ó, isso aí que você está falando, isso aí não é só subjetivismo, não. Isso aí é, na verdade, o subjetivismo que existe, óbvio, mas ele está ligado também aos requisitos da prisão. Eu não posso partir de uma probabilidade ou perspectiva de que isso possa acontecer. E aí eu vou sair prendendo todo mundo. Mas só que numa dessa... Eu entendi o que o senhor quis dizer. Só que assim, eu estou falando na realidade dos fatos do que pode vir a acontecer. É o caso do risco. É um risco. Então, é um risco que se assume. Porque dessa vez ele só bateu. Numa situação dessa, se ele agora vier a matar, como é que vai fazer? Concordo, mas é um risco que toda a sociedade vive. Agora, eu não posso... É algo que precisa ser pensado, entendeu? Eu entendi o que o senhor quis dizer, entendeu? Tá, mas aí qual a solução? Prende pelo risco? Se o risco não foi provado, o risco todos nós temos, Sara. Sara, quando nós entramos num coletivo, num transporte coletivo, você senta e você não sabe quem está ali dentro. Todo mundo Se nós pensarmos dessa maneira, eu acho que a gente vai partir da premissa que todas as vezes que a gente entrar dentro de um coletivo, a gente tem 99% de chance de ser assaltado. Entendeu? Eu, pelo menos, penso dessa maneira. Eu acho que a grande questão aí é não haver uma generalização. Sim, Mara, mas ali são pessoas desconhecidas, né? Ali, no caso concreto que o professor está falando, já tem uma incidência do cara ter feito isso. Quando uma pessoa vem de um crime desse e volta, a tendência é ele voltar com mais raiva, com mais violência. E muitos não respeitam essa medida protetiva que se dá. Ou não, Sara, ou ele tomou um susto e nunca mais ele vai nem querer chegar perto da mulher. Isso é muito relativo. A gente está debatendo. Tipo assim, ficar na expectativa de arriscar. Se ele vai realmente obedecer. Isso aí não vai ter jeito. Vai deixar de meter uma de malandro, ou ele vai ficar com mais puta ainda e agora vai para as vias de fato. Bom, o que vocês têm que ser, e aí o que eu estou tentando chamar a atenção é para serem técnicos. Técnicos vocês vão ter que olhar. Técnica, eu entendi o procedimento que o senhor fez. Eu entendi, mas eu estou falando, já pensando, tipo assim, no e se, uma coisa que eu não tenho que pensar, mas, cara, eu não consigo não pensar, entendeu? Sim, mas é porque, veja bem, quando você falou assim para mim, quando a Mara falou assim, mas quando você entra no ônibus você senta, aí você fala assim, mas aí você não conhece ninguém. Porra, eu acho mais arriscado não conhecer ninguém sentado no ônibus do que eu sentado e um dia ter me estressado com você e eu ter te dado uma porrada e você ter me dado uma porrada, porque a gente pode se resolver e não acontecer mais nada. Porque eu te conheço e você me conhece. A gente só teve um problema que às vezes saiu da razoabilidade, que não é o justificável. Tanto que alguém foi punido. Mas eu acho pior eu sentar do lado de alguém que eu não conheço, como a Mara falou. Cara, tem... Quantos psicopatas já passaram por nós na rua? E a gente nem sabe. Quantos flamenguistas estão aí soltos aí? Parem de graça. Menos. Começou. Menos. Não começa, botafoguense. A galera é do recalque. Mas é debate legal, galera. É debate legal. Olha só, professor, mas o resumo da aula foi o seguinte: churrasco, final do período, na casa do Alex, por sua conta, no mínimo R$20 mil, porque é insignificante. Não, aí é o Alex que paga, que ele que falou que é insignificante. Não, mas insignificante é pro senhor. Pro Alex é muito... Foi eu não, professor. Foi o Ministério da Fazenda. Alex tá falando eu não aí. tenho 20 mil não, para falar que é pouco não, professor. Alex
Alex está falando que pode ser aplicado esses 20 mil na insignificância lá da sonegação, então 20 mil para ele não é nada, pô. Vai fazendo, professor. Final do período, churrasco no Alex, gente, já está definido, por conta do Brito. Conta a mim, vai ter que ser 19.999 para não ter sonegação. Bom, deu aí para entender aí, galera, o que a gente tentou conversar aí? Muito bom, professor, muito bom. Tranquilo, mestre. Muito bom mesmo. Top. A gente, na próxima aula, a gente vai começar a ver aí o crime de lavagem de dinheiro, tá? Procedimento, por aí vai, ok? Maravilha. Valeu? A gente vai... Professor, Oi. quero agradecer o senhor por trazer esses debates, né, que é muito bom para fazer a gente pensar. Às vezes eu ficava ligando para o Alex ou para o Taurino e ficava no debate, tipo, não sei se eu estou viajando, tipo, igual começou essas prisões aí, as prisões aí por decreto de governador, de prefeito, e como o senhor falou aí, se está na Constituição aí, às vezes fere a Constituição, fere a lei, e às vezes é um decreto ou uma norma, e a gente ficava sempre debatendo, né, cada um com a sua opinião, mas é bom que faz a gente pensar esse tipo de prática para ver como realmente é o direito, né? Mas obrigado aí pela essa aula aí, foi Valeu, muito gente. boa. Show de bola. A gente vai ter Mas outro. assim é legal para a gente poder debater mesmo, eu também gostei. Eu estou no projeto, depois eu passo para vocês, mas vai ficar Dessa legal. vez nem teve treta. Porque é sempre na sua aula, né? Eu não queria falar nada, não. Mas as conclusões são sempre na sua aula. É porque o pessoal tomou o Gadernal hoje, está mais calmo. Professor, permita-me fazer uma sugestão. Faz um simulado de júri com os alunos, ano que vem. Então tem que esperar voltar. O promotor, o defensor. Eu com certeza vou ser a ré, com certeza. Tenho certeza que ele vai me escolher para ser. Tenho certeza. E ainda vou te dizer outra, vai te botar em concurso de crimes. Com certeza, Mara, porque eu não vou ter feito. Não, com certeza. Eu só quero saber quem é que vai me defender. Tem imagem falando que eu sou ruim, né? Obrigado. Valeu, galera. Beijo para todos aí. Obrigado por terem vindo. Tchau, Zé Carlos. Professor. Valeu, galera. Um abraço. Até segunda. Valeu, beijos.